A Missão Nordeste é uma resposta do Senhor para a maior região do Brasil. Esta grande caravana evangelística e de assistência aos membros da Igreja Cristã Maranata envolveu 7 dos 9 estados nordestinos ligados a uma mesma coordenação e proporcionou um grande avivamento no coração de todos aqueles que se dedicaram ao ID ordenado pelo Senhor Jesus. Centenas de grupos percorreram mais de 70 cidades do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E apesar desta ter sido a primeira edição da missão, este já é o maior evento unificado realizado na região. Nós tivemos trabalhos no litoral, no sertão, na zona da mata, então por toda parte, no agreste, nós tivemos em regiões ribeirinhas, né? Então é importante nós entendermos que para que um trabalho desse fosse realizado, nós tivemos que ter estratégia, reunir os pastores, preparar os cultos, os deslocamentos, e para a glória do Senhor nós não tivemos nenhum incidente. O Senhor nos guardou e o Senhor abriu as portas para a pregação da sua palavra. Fomos em muitas localidades na zona rural, lugares de difícil acesso, aldeias indígenas, quilombolas. Então foi um momento assim extraordinário, maravilhoso, que ficará para sempre na nossa lembrança, no nosso coração. Diversas ações distintas e cultos especiais foram realizados durante a missão. No estado do Maranhão, houve a consagração de um novo templo na cidade de Coroatá, a 250 quilômetros da capital São Luís. E já no primeiro culto, o número de convidados ultrapassou o de membros, uma clara evidência de que Deus tem realizado uma grande obra no município. Ainda houve batismos nesta mesma cidade e em Anaporocendo, uma confirmação da salvação de vidas alcançadas pela operação do Espírito Santo em nosso meio. Em todos os estados houve cultos especiais, onde foram ministradas 2 mensagens. A palavra entregue foi a palavra de trombetas e festas, os marcadores proféticos, né? A situação geopolítica que o mundo está vivendo, geofísica, como um alerta, como sinais e avisos à volta do Senhor Jesus. A outra mensagem, fugir e salvar a vossa vida, mostrando que há um escape para o homem, né? E ele hoje pode viver nesse deserto, mas ser como a tamareira do deserto. No estado do Piauí, muitas pessoas que moram em áreas rurais foram despertadas para ouvir a voz do Senhor nos cultos e visitas realizados nesses locais. Em Cocal da Estação, os irmãos glorificaram a Deus, pois o número de visitantes foi o triplo do de membros. Já em Parnaíba, no litoral piauiense, o trabalho foi mais direcionado às visitas, o que contribuiu para que houvesse muitos convidados nos cultos. E como não há limites para a pregação do Evangelho, em Duque Bacelar, o principal enfoque da assistência foram as famílias de moradores de um assentamento onde o amor de Deus foi proclamado para vidas sedentas, e o trabalho não se limitou às cidades onde existem igrejas. Cidades que nós não temos igrejas, como foi o caso de Cajazeiras, Pombal, tantas outras cidades, que nós entramos com os grupos, pregando a palavra, passando os links, entregando o convite, palavra de esperança, um trabalho que foi feito na simplicidade, sem destaque de homens, mas que o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Nos 3 dias, cerca de 4.500 pessoas participaram dos cultos evangelísticos. Desses, 1.500 foram visitantes, o equivalente a 30% do total. Lá no Rio Grande do Norte, os trabalhos começaram na cidade de Caicó. Estivemos visitando 4 cidades, irmãos de Currais Novos, Acari, Pareiras e Caicó. No total, foram mais de 30 lares visitados. Tivemos um mini seminário na cidade de Caicó. Recebemos aqui muitos visitantes do trabalho que foi feito durante o dia de visitas. Um jovem aceitou o Senhor como seu Salvador, se definiu na presença do Senhor. E muitos são os motivos de nós glorificarmos o nome do Senhor por este dia de festa aqui em Caicó. Muitos lares visitados, dons espirituais, o Senhor falou ao nosso coração. Um culto alegre, onde sentimos aqui a presença do Senhor, o operar do Espírito Santo. Como a palavra diz, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Estamos alegres, felizes.
Louvado seja o nome do Senhor. E na cidade de Nova Cruz, uma família que ainda não fazia parte da igreja foi assistida e recebeu o convite para ir ao culto. Eles agradeceram pela oportunidade de ouvir a mensagem acerca do momento profético que vivemos e da breve volta do Senhor Jesus com clareza, a ponto de compreender que era necessário permanecer na presença de Deus para alcançar o resgate da alma. Nós saímos caravana, vindo ali de Natal para Nova Cruz, e nas visitas o Senhor visitou os familiares, as casas que nós passamos com os dons espirituais, fazendo promessa, e reiteramos o convite para o culto da noite, e aonde a igreja estava cheia, e o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor Deus falou, a gente viu ali a grande operação do Senhor. E nós estamos alegres, porque foi uma bênção. Lá em Lagoa Danta, os membros da igreja que foram assistidos também testemunharam os benefícios recebidos pelo socorro do Espírito Santo nesses instantes de comunhão no corpo de Cristo. Tive a honra de receber alguns irmãos e pastores na minha residência, né, onde lá eles oraram por nós. O Senhor falou grandemente com a família. Era algo que, em particular, eu tinha conversado com o Senhor e tinha pedido que Ele falasse. E Ele falou grandemente. Isso, para nós, né, em meio de muitas lutas, né, é muito gratificante quando o Senhor fala com a gente. Encerramos aqui o trabalho de assistência com o mini seminário da Igreja de Acari. Sinais, maravilhas, nós louvamos o Senhor por tudo que Ele operou nessa caravana de assistência. Agora a nossa expectativa é de poder continuar com essa assistência, com esses novos, levando eles a uma experiência de salvação e também às águas do batismo, né, para que eles se firmem na presença do Senhor. E o estado da Paraíba foi dividido em 4 áreas para garantir assistência em todos os polos do estado. Um dos momentos de maior quebrantamento aconteceu na cidade de Araçagi, onde foi realizado um culto num lar de idosos. E no município de Olivedos houve batismo em meio à natureza, onde o nome do Senhor que fez os céus e a terra foi grandemente glorificado. Em todo o percurso da caravana, os mensageiros do Senhor anunciaram o amor de Deus até mesmo nas cidades onde ainda não temos igrejas, semeando a palavra de vida eterna em muitos corações. Renovo para o rebanho, renovo para os ministérios, que de forma cadenciada realizaram uma obra, juntamente com seus diáconos, com o grupo de louvor, com os obreiros que se deslocaram para a assistência. Foi um momento extraordinário. Cerca de 130 pastores participaram de forma direta da Missão Nordeste. Em Pernambuco, a cidade de Cupira foi um dos locais revelados pelo Senhor para receber essa caravana. Irmãos de Caruaru e de outros municípios próximos deram essa assistência. No culto à noite, a igreja recebeu tantos visitantes que foi necessário colocar cadeiras na área externa e alguns membros ainda precisaram ficar em pé. Durante todo o dia de hoje, houve um derramamento do Espírito Santo. Mais de 50 lares foram visitados. Todos os lares houve uma manifestação do Espírito Santo, falando com cada membro, de uma forma particular, de uma forma intensa na vida desses irmãos. Mais uma vez, podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Diversas cidades do interior pernambucano foram beneficiadas na Missão Nordeste, como Garanhuns, Cabo de Santo Agostinho, Jupi, Vitória de Santo Antão, São Lourenço da Mata e Agrestina. E todos que estavam aqui se encheram da graça do Senhor, aonde nós vimos pessoas sendo salvas, pessoas agradecendo a Deus, pessoas libertas. Também tivemos atividades na capital Recife, onde o Senhor concedeu experiências marcantes. Uma delas ocorreu durante uma visita a uma senhora. O Espírito Santo concedeu uma visão, na qual era visto que esta serva estava num ambiente escuro, onde não podia ver nada, mas também foi revelado pelo Senhor que uma luz entrava neste local e ela passava a enxergar. Foi então que a irmã testemunhou que tinha recebido o diagnóstico de catarata naquela mesma semana e estava quase sem enxergar
mas ela glorificou a Deus por saber que o Senhor estava operando em sua vida. Aleluia! Foram muitas também as experiências concedidas pelo Senhor em Alagoas, onde os grupos de evangelistas percorreram todas as regiões do estado. Em Coruripe, no litoral, os irmãos realizaram cantatas em praça pública, oraram por aqueles que desejaram e ainda convidaram a comunidade para o culto especial. E o Espírito Santo levou muitos visitantes para ouvirem sobre os marcadores proféticos e o escape de Deus para a alma do homem. Em todos os estados, mais de 930 lares foram visitados. Em São Miguel dos Campos, esta foi a ênfase do trabalho, momentos em que o Senhor renovou aqueles que abriram as portas para a igreja. E a bênção é que algumas pessoas que ainda não conheceram ao Senhor também pediram que os irmãos fossem aos lares delas, onde houve profundo quebrantamento. À noite, muitas vidas foram restauradas e outras se renderam ao Senhor como Salvador. Na cidade de Maribondo, os irmãos se dividiram para dar assistência às famílias da área urbana e aos que moram em povoados na área rural. Este mesmo grupo ainda seguiu para a Anadia, onde o nome do Senhor foi glorificado em meio ao cumprimento de dons espirituais revelados no período de preparo para o trabalho. Hoje foi muito especial, foi diferenciado, então assim, muito bom, muito bonito. Quero agradecer a todos os pastores, né? Aqui estiveram do Viçosa, a Maceió, está sempre presente aqui, muito obrigado. O Alto Sertão Alagoano também foi beneficiado com a Missão Nordeste. Em Mata Grande, os irmãos percorreram 40 quilômetros na área rural para visitar famílias neste povoado, onde também foi realizado um culto com a participação dos vizinhos. Uma grande festa espiritual. Hoje recebemos a visita dos irmãos, né, na Missão Nordeste, que foi uma grande bênção. Temos difícil acesso, né? Não é fácil chegar até aqui, mas aprove o Senhor colocar em mente na vida dos irmãos para que venham até aqui, para que nós possamos continuar receber essa bênção. Um grande comboio ainda percorreu essa região e chamou a atenção dos moradores que ainda não conheciam a igreja e se maravilharam com o cuidado do corpo de Cristo. Em Delmiro Gouveia, já na divisa com a Bahia, o Senhor honrou a dedicação dos atalaias e encheu as igrejas. O sentimento que faz morada em nossos corações é de gratidão a Deus. Somos uníssonos em afirmar que maravilhas o Senhor fez com todos nós. Estamos alegres por tudo isso. A obra aqui vai tomar um novo impulso com essa caravana, naquilo que Deus vai operar nas nossas vidas. Os irmãos de Canapi também viveram essa mesma experiência e quem participou da missão voltou com um alforje cheio de bênçãos. Além das pessoas que foram visitadas, nós também fomos bastante felizes. Louvamos ao Senhor por isso. Louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos. Em Sergipe, os irmãos percorreram as cidades de Tobias Barreto, Lagarto, Umbaúba e os arredores. Por lá foram realizadas cantatas e assistência à população e, claro, a visita aos lares. O que alegrou os irmãos foi a presença de vizinhos, que foram atraídos pelo Espírito Santo quando ouviram os louvores entoados pelos servos e também escutaram a voz do Senhor pelos dons espirituais. Cada vida que foi assistida, que recebeu oração, nós daremos a continuidade. Nós estamos comprometidos com a assistência ao rebanho, estamos comprometidos com a mensagem desta obra. Em apenas 3 dias, o Senhor operou uma coisa nova na maior região do Brasil. Em cada lugar percorrido pela Missão Nordeste, o nosso Deus operou salvação e vidas foram alcançadas pelo reino de Deus. Por isso podemos proclamar: Maranata, o Senhor Jesus vem!